Bom dia, gente. Eu vou falar sobre o algoritmo genético que a gente fez, baseado no caso da mochila. A gente utilizou Spring, que é Java. É um framework do Java mesmo. A gente criou uma API. O que isso faria, basicamente? Essa API vai ter, basicamente, um post, que seria esse daqui, que ele vai ter uns parâmetros de request params. Eu vou mostrar para vocês, explicar cada um. A gente utilizou RabbitMQ. O que seria isso? Isso basicamente seria uma mensageria. A gente utilizou isso para aqui, porque futuramente, se esse algoritmo evoluir e essa população for muito gigante, alguma coisa assim, em vez do cara ficar esperando todo o processamento e gerar o resultado, ele enviaria um e-mail. Então, ele vai ficar aguardando, ele vai enviar um post e vai ficar esperando o e-mail chegar. Quando o e-mail chegar, ele vai receber uma notificação do celular do seu e-mail. Então, aqui a gente inicializou o serviço. Coisa simples. Assim que ele recebe o post, ele envia uma mensagem falando que é um e-mail. E aqui ele consome, que é o start, que é onde começa a aplicação. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como que é enviado via post. No caso eu utilizei em Some, que é a mesma coisa. Aqui localhost porta 8080 /API, que é o caminho do nosso resource. Aqui a gente enviou a taxa de reprodução, a taxa de probabilidade, o limite da população, a capacidade da mochila, o método de seleção, o método de reprodução e o e-mail que vai receber esse resultado. Aqui ele vai mostrar um log de evento recebido, passando o request params. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai gerar os itens da mochila. Aqui vai ser a função que gera os itens da mochila. São ao todo 22 itens, que vão ter a altura do item e a utilidade que ele tem. Isso retorna uma lista de itens. Depois que ele retornou essa lista de itens, o que ele vai fazer? Ele vai gerar a população, a primeira população. O que seria essa primeira população? Ele vai passar o limite da população, vai fazer um for e vai criar uns indivíduos com os itens. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ver se esses indivíduos atendem às restrições da população. Que no caso, se a altura é maior do que a capacidade da mochila, então ele não é apto. Então esse indivíduo é retirado. Se não, ele é adicionado numa lista. E aí ele retorna essa lista de população, depois que ele foi gerado e passado pelas restrições, pelas regras de negócio, digamos assim. E aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar, ele vai evoluir esse cara. O que é esse método evolute? Ele basicamente, ele vai avaliar a população, que vai ser passada como parâmetro, e vai ordenar esses indivíduos. Aí ele dá um sort nessa lista e ele retorna o melhor indivíduo. Isso aqui a gente colocou para retornar esse melhor indivíduo porque a gente vai fazer um histórico para guardar esse retorno, esse melhor indivíduo, digamos assim, para futuramente fazer gráficos, alguns cálculos. A gente já tem esse histórico. Não é algo para agora, isso é algo para o futuro. Então, basicamente é isso. Aqui ele vai só guardar um histórico, mas nada que a gente vai estar utilizando por agora não. E o que ele vai fazer? Aqui que é a alma do negócio mesmo. Aqui que o algoritmo vai funcionar. Essa função chamada evolve, o que ela faz? Ela passa a população, a geração que essa população tá. No caso a gente tá passando 0 aqui, porque é a primeira vez que ele tá entrando, então isso vai ser um método recursivo, né? No caso, eu vou mostrar para vocês. Aí ele vai passar a taxa de reprodução, a taxa de mutação, o parâmetro de método de seleção, o parâmetro de método de reprodução. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O método principal de evolução é um método recursivo que resultará na solução.
Aqui mostrando cada parâmetro e o que é cada parâmetro. O critério de parada que a gente colocou foi 500 mais 1. Se a geração for 500 mais 1, ele vai entrar e vai gerar o resultado. Primeira coisa que ele vai fazer aqui, por exemplo, eu entrei na geração 0, que é a primeira. É maior que a geração 500? Não é. Então ele vai ele vai mostrar aqui qual geração que vai fazer só um log, coisa simples, só pra gente ir acompanhando passo a passo mesmo. E aí ele vai escolher o método de seleção, que foi passado por parâmetro. Se o método de seleção for diferente de 0, ele vai escolher o método de seleção por torneio. O método de seleção por torneio, basicamente o que ele faz? Ele pega o limite, a população, ele pega a taxa de reprodução da população vezes 100, divide pela população. E aí ele faz um for each, um for normal na verdade, e o que ele faz nesse for? Ele gera o número randômico de acordo com os parâmetros da população, a geração, o total, que é 3, que é o ideal para torneio. E aí ele evolui esse cara e adiciona o melhor na lista de vencedores. Aqui o nome da lista chama vencedores, né? Então, ele basicamente faz isso. Esse é um método de torneio. Tem um método também que é o de ranking, que a gente fez quando for igual a 0, é utilizado ele. O método de ranking, o que ele faz? Ele pega a taxa da população, a taxa de reprodução da população, divide por 2 vezes 100 e divide pela população. E aí ele pega essa sublista e também faz a mesma coisa. Ele gera um randômico dessa população. E aí ele adiciona numa lista esses randômicos gerados da população. É basicamente isso que ele faz. Aí ele retorna essa lista de indivíduos. Depois que ele escolheu o método de seleção, ele vai para o método de reprodução, de acordo com o também passado pelo parâmetro. Se for diferente de 0, ele vai escolher por crossover de 2 pontos. Agora, se for igual a 0, ele vai escolher por uniforme. Aí eu vou explicar para vocês como que ele faz isso. O método crossover de 2 pontos, crossover 2 pontos, o que ele faz? Ele pega dois cromossomos e define randomicamente os pontos de corte. O que ele vai fazer? Ele vai gerar os filhos fazendo swap. Primeiro corte vai ser nos 3 primeiros cromossomos e o segundo vai ser no cromossomo 16. E aí dividimos em 3 partes, que seria essas daqui. E aí os filhos serão gerados nos swaps dessas 3 partes. E aí o que a gente faz? A gente inverte um pai com o outro. Aí a gente inverte o pai de um com o outro, o segundo a gente mantém e o terceiro a gente troca também. E aí nisso ele vai gerar mais 2 indivíduos trocados. Esse é o crossover de 2 pontos. Já o crossover uniforme, o que ele vai fazer? Eu pego e troco os genes um por um. Um filho vai receber gene de um pai, o segundo vai receber gene de outro pai. E aí vai fazendo a troca um por um. É basicamente isso aqui. Foi o que a gente fez. E aí depois que ele escolheu o método de seleção, a gente faz a mutação desses caras. O que seria isso? Ele pega essa lista de indivíduos e aí ele passa a probabilidade de mutação, que no caso foi 20% que a gente passou, se eu não me engano. E aí ele pega e faz a mesma coisa. Ele faz um randômico para gerar a probabilidade. E aí ele vê se depois que ele fez isso daqui,
a probabilidade, ele vai adicionando, ele vai setando, vai ver qual desses caras que vão ser trocados. Ó, aí ele faz a probabilidade aqui com for. E aí ele vê aqui, ó, de 0 a 100. Se o sort for maior que a probabilidade, então ele vai mudar. E aí ele vai fazer um randômico para mudar esse cara, esse gene desses caras. Depois que ele fez essa mutação, ele vai avaliar os filhos. Aí ele remove esses cromossomos inválidos, que aí ele faz a mesma verificação se o tamanho, se a altura dos itens passou a capacidade da mochila com a população, que no caso já seria os filhos e a população mesmo. E aí ele adiciona esses filhos na população em geral. E aí ele evolui, fazendo aquele mesmo sorte, utilizando aquele método. Depois que ele evoluiu, ele vai e mata metade dos cromossomos, as metades dos indivíduos. Aí os piores da população ele mata, porque ele já evoluiu esse cara, vai estar ordenado. Então ele vai matar os piores da sua população. Depois que ele matou a população, ele vai pegar o melhor. E é que nisso ele vai saber qual é o melhor. Isso aqui a gente vai adicionando no histórico, como eu falei, que futuramente pode ser utilizado para gráficos, essas coisas, nada que a gente está utilizando agora. E ele vai ficar fazendo essa evolução, vai ficar chamando essa função recursiva até chegar a 500 mais 1. Aqui ele vai passando a população, essa população que vai evoluindo ao longo do tempo, a geração mais 1, que vai somando toda vez, começando na geração 0 e vai para a geração 1 na próxima vez, a taxa de reprodução, a probabilidade dessa mutação, capacidade da mochila, o método de seleção e o método de reprodução. Isso vai fazendo recursivo até achar a resposta. Quando ele acabou aqui, que ele chegou ao 500 mais 1, ele coloca aqui, ó, log fim da geração. Ele pega o melhor indivíduo, e aqui, ó, é um do tipo cromossomo, que é o melhor. Aí ele coloca um log para gerar o melhor indivíduo na geração tal, com o peso total de X, que aí seria a altura aqui, o fitness dele, e a geração, passando esses parâmetros. A quantidade de itens sendo utilizados, os itens utilizados, e aqui é a parte de envio de e-mail. Eu vou fazer uma demonstração rápida, só para vocês verem como funciona. Aqui eu coloquei o método de seleção 1 e o método de reprodução 0. Aqui a gente pode ver no console. Esse aqui tá dando um erro de autenticação mesmo do e-mail, que tá errada a senha, mas é só pra gente ver mesmo, só pra gente ter noção aqui de como que ele vai gerando. Aqui, ó, ele vai mostrando cada geração, ó. Geração 409, aí foi, ó, seleção, o modo de seleção foi 1, que foi seleção por torneio, reproduzindo o tamanho da população, a reprodução determinada, a quantidade de filhos, a mutação e a probabilidade. Aí avaliando os filhos, eliminando os indivíduos inválidos eliminado, a quantidade. Aí ele coloca aqui, ó, eliminando os piores da população, evoluindo a população, até ele chegar no 501. No 501 ele coloca aqui, ó, fim do algoritmo genético. O melhor indivíduo foi o com 351 fitness, a geração que foi 304, com o peso de 95,91399. A quantidade de itens, eu falei que era 22, mas no caso é 23. E ele vai fazendo isso, e cada vez ele vai evoluindo mais. E aqui foi todos os prints que a gente colocou de cada geração e o que ele foi fazendo. A probabilidade de mutação, o método. Então, basicamente foi isso aí.